Olá pessoal, aqui é o Ivando e hoje eu vou mostrar para vocês como usar o MACD mais médias Tilson. O MACD ele é um indicador de análise técnica embasado em médias móveis, ele mostra a tendência do mercado. Vamos colocar ele no gráfico aqui para vocês verem como que eu configuro ele. Então, inserir indicador, MACD. Eu coloco em forma de histograma. Olha, originariamente ele vem com o padrão 26, 12 e 9. Eu opero em 1 minuto, então eu uso uma configuração diferente. Eu uso 72 para longa, 34 para curta e 14 aqui no sinal. E aí também eu coloco uma regra de coloração. Eu uso a 2MV padrão. No MACD. Olha, aí então está o MACD. Existem várias maneiras de usar o MACD, mas aqui eu só vou mostrar uma. Ele passar a linha zero indicando reversão. Vocês vejam que toda vez que ele está para baixo e vai para cima, ele reverte o preço. Tá vendo? Olha, aqui ele veja subiu, né? Mas muitas vezes o preço está congestionado, ele vai para baixo e depois vai para cima, que aconteceu aqui. Então você não sabe se ele vai realmente reverter ou se ele vai continuar na mesma tendência. Então, para filtrar as operações, eu vou inserir 3 médias móveis. A primeira seria a Tilson, 70 períodos. Tilson aqui, olha, essa aqui. Vamos colocar 1 minuto, que está em 5 minutos, né? Quando você coloca a média Tilson, ela aparece com 3 períodos. Então você dá um clique nela e vamos mudar aqui algumas coisas. O fator dela eu vou deixar 90. E o período, como eu falei, 70. A aparência, eu gosto de deixar ela cinza. Pontilhada, tracejada na verdade. É isso. E eu coloco também mais 2 médias Tilson, a de 12 e 32. Só que essa eu coloco em forma de nuvem. Olha, Tilson 12 e 32. Em 1 minuto. Quem não sabe inserir em forma de nuvem, eu tenho aqui no canal uma playlist sobre ferramentas e lá eu ensino. Porque o Profit nativo ele não tem essa média, né? Então quando você insere o indicador, ele não aparece as nuvens no primeiro momento. Então você tem que clicar aqui no indicador. Quando você insere esse indicador em forma de nuvem, ele não aparece no primeiro momento a nuvem, então você tem que clicar com o lado direito, propriedades da Tilson, vir em preenchimento, coloca preenchimento com cor, e aí aparece. Então agora aqui a gente tem 3 filtros para a gente operar o MACD. E como é que eu faço? Eu tenho, primeiro, como eu disse, eu uso o MACD para saber se a tendência está de baixo ou está de alta. Então, quando ele passa aqui a linha zero para cima, eu vou pensar só em compra. A qualquer momento, não. Aqui, por exemplo, olha, não deu uma operação. Aqui até deu, olha. Então, como que é o setup do MACD com as médias Tilson? Então, o MACD ele tem que ficar vermelho, né, abaixo da linha zero para eu vender.
ou ficar verde acima da linha 0 para eu comprar. Só que tem que satisfazer uma regra simples. Quando eu vou vender, o preço tem que estar abaixo das duas médias 12 e 32 e abaixo da de 70 também. Na verdade, quando eu fico olhando o gráfico, eu olho só o preço em relação à média de 70. Então aqui, por exemplo, quando ele foi para baixo, eu vejo se ele vai para baixo da de 20, Aqui, olha, quando ele foi para baixo da média de 70, eu fico olhando se ele fica abaixo da média de 12 e 32 também. E aí eu entraria quando o MACD tá sinalizando para entrar. Poderia entrar nesse candle aqui. Então, num candle de tendência, né, com pouco pavio, entraria no fechamento dele, com o stop na mínima do candle. Mas o sinal que eu gosto mais de entrar é quando, além, né, do preço subir aqui a média de 32 e 12 e o MACD ficar positivo, eu espero o preço bater numa linha de tendência 3 vezes. Foi o que aconteceu aqui, olha. Aqui a primeira vez. Aqui o MACD já ficou positivo. Só aqui que ele passou as médias de 12, né? Mas eu não entraria ainda. Eu entro só no terceiro toque da linha. Como eu mostro sempre, eu trabalho com 5 pontos de stop. E quando a linha se forma, eu fico colocando um quadradinho aqui com 5 pontos, com a minha compra, né, no começo do quadrado e o meu stop para baixo aqui. Na verdade eu vou colocar só a compra, né, eu já tenho uma ordem oca, ele já gera, né, eu trabalho com 15 de gain e 5 de loss. Então aqui, por exemplo, ele pegaria. Às vezes não pega, mas no caso então não entraria, mas aqui pegou. Olha, deu folgado aqui 15 pontos. Então o setup é esse. O MACD tem que ficar verde, né, acima da linha 0 para ser comprado, né? Ou vermelho abaixo da linha 0 para ser vendido. Mas o preço então tem que estar acima de todas as médias, né? E fazer 3 toques. Olha, aqui aconteceu novamente. Certo? Olha aqui ainda o preço estava abaixo da média de 70, eu não entraria. Aqui começou a ficar para cima. Aí eu conto os toques. 1, 2, 3. Vamos fazer outro quadradinho então. Perfeito. Olha, o mesmo sinal lá para trás, é o mesmo dia. Então aqui, por exemplo, não pegaria. Aqui já pegaria, olha. Pegaria e foi para cima. Nossa, esse dia subiu demais, né? Aqui, se você colocar uma outra linha de tendência, ele deu os 3 toques aqui outra vez também. Às vezes você entra no meio da operação, né? E aí você vê, o MACD está para cima. E aqui o preço ficou para cima das duas médias e da de 70 também. Com esses filtros, é difícil você perder. O que nos mata no trading é que a gente não tem paciência de esperar, a gente entra em qualquer momento. Aqui, por exemplo, olha, aconteceu a mesma coisa. Olha, aqui até ficou abaixo, daria uma entrada aqui também, mas o melhor momento foi aqui, olha. Aqui deu 3 toques, mas ele não estava abaixo de 70, mas daria para você entrar também, se você tem mais experiência. Mas seguindo o setup que eu estou dizendo, olha, aqui ele deu 3 toques, né? E desceu e ficou abaixo. O MACD ficou também positivo para venda. Então esse é o setup. Então você usa o MACD, mas também usa a média de 12,32 Tilson e a de 70. A de 70, né, ela é a que mostra a tendência, né? Então sempre que o preço passa a média de 70, você começa a pensar em venda. E se passar para cima, você pensa em compra. Aqui, por exemplo, também aconteceu a mesma coisa, olha. Então o preço vinha
ele ficou acima da média de 70. Aqui ele já vai ficar acima das médias de 12 e 32 também. O MACD está positivo, acima da linha zero. E os toques foram até mais do que 3, né? 1, 2, 3, 4. Esse daqui, olha, até daria para você entrar também, mas ainda o preço não tinha passado as médias, né? Mas nesse daqui ele passou. Então, se você esperar um pouco, vem novamente a oportunidade. Olha, aqui também aconteceu a mesma coisa. Sempre tem o terceiro toque, né? Então, se você for fazer o setup certinho, você entraria exatamente aqui, olha. Quase seria estopado também. Olha, aqui deu o sinal claro também. Se você esperar, sempre dá o sinal, né? Olha, o preço veio então, passou a média de 70, passou de 12 e 32, o MACD ficou positivo e teve vários toques, 1, 2, 3 toques, né? Aí você escolhe um candle de tendência, esse daqui ou esse aqui, entra no fechamento dele com o stop na sua mínima. Então essa é uma maneira de você usar o MACD com filtros que vai diminuir os seus stops. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário, né, mesmo que não tenham gostado, vamos aí trocar as ideias, né? Me digam o que vocês fariam diferente. Bons traders a todos!